Bom dia. Bom dia a todos. Senador Moca, muito obrigado pelo convite, pela participação na comissão. Não sei se vocês receberam a minha apresentação aí. Então, tá. Eu vou fazer uma breve explanação sobre os aspectos clínicos, diagnósticos e terapêuticos da doença para contextualizar aqui a nossa reunião. Tá? Com licença. Bom, a doença de Huntington é uma doença neurodegenerativa de causa genética. Como já comentado pela doutora Poliana, tem herança autossômica dominante. Significa uns 50% de risco de transmissão entre parentes de primeiro grau, né? A gente sabe que ela está relacionada a uma mutação genética no cromossomo 4, na região 4p16, nesse gene nomeado IT15, e codifica essa proteína chamada huntingtina, é a proteína que fica mutada na doença, né? Ela é uma doença de repetições múltiplas de trinucleotídeos no DNA. Esses pares de base CAG são repetidos e isso leva a uma cauda de múltiplos aminoácidos nessa proteína huntingtina, causando as manifestações degenerativas da doença. É a causa mais frequente de coreia de origem genética. A prevalência é estimada de 4 a 10 pacientes a cada 100 mil habitantes ela é mais frequente em populações de origem na Europa Ocidental. Tá? Em particular, tem uma região na Venezuela, no Lago Maracaibo, que é onde há a maior incidência no mundo da doença, com mais de 18 mil pacientes, que foi onde foi identificada em esforço internacional, na década de 90, a mutação da doença. Então, fazendo uma estimativa grosseira, já que a gente não tem dados de prevalência e incidência no Brasil, considerando essa prevalência mundial, é possível que a gente tenha cerca de 8 a 20 mil pessoas com doença de Huntington no Brasil. O histórico da doença foi descrito em 1872 pelo George Huntington, em Nova York. Em 1983 foi identificado o cromossomo 4 como a fonte da doença, e em 93, nessa colaboração com o estudo genético dessas famílias venezuelanas, foi identificado o gene causador da doença. O quadro clínico da doença se caracteriza por uma tríade clássica, que é o distúrbio de movimento, a desordem de comportamento ou psiquiátrica e o declínio cognitivo. O distúrbio do movimento mais característico é a coreia, que acontece em até 90% dos pacientes. A coreia é um movimento involuntário que flui de uma parte excessivo, né, que flui de uma parte do corpo até o outro. Tá? No entanto, ela pode se apresentar com outros distúrbios do movimento, parkinsonismo, que é lentidão de movimentos e rigidez, tremor, distonia, que são contrações musculares involuntárias causando posturas anormais, ataxia, que é a incoordenação motora, tiques e mioclonia. E nas fases mais avançadas da doença, com disfagia, que é o fenômeno de dificuldade de deglutição, disartria, que é a dificuldade de articular palavras, e espasticidade. Tá? Existem algumas formas mais juvenis da doença que se manifestam geralmente sem coreia, que são as formas rígido-cinéticas, que têm parkinsonismo como a manifestação principal. Tá? Geralmente, esses pacientes têm uma marcha de base alargada e caem com frequência, isso sendo uma importante causa de morbidade essas quedas. A desordem de comportamento é universal na doença de Huntington, todos os pacientes têm, tá? E pode se manifestar de diversas formas. Cada paciente apresenta a doença de uma maneira específica. 40% dos pacientes têm depressão maior, existe a ideação suicida em até 10% dos pacientes, ansiedade, ataques de pânico, sintomas obsessivo-compulsivos, psicose, irritabilidade, agressividade, hipersexualidade e apatia. Todos esses sintomas comportamentais podem preceder em muito tempo os sintomas motores, tá? Antes do paciente começar a apresentar a manifestação mais clara e fácil de identificar, que é o movimento involuntário. A desordem cognitiva, que é a demência da doença de Huntington, acontece em 98% dos casos. E esse declínio é caracterizado por disfunção executiva. As manifestações clínicas são raciocínio lentificado, prejuízo de organização, planejamento, resolução de problemas e controle de impulsos. Desculpe a rapidez que eu estou falando aqui para tentar cumprir o tempo de 10 minutos. Tá? Como complicações clínicas na fase avançada, os pacientes têm a imobilidade,
que é caracterizada por esse parkinsonismo, essa distonia nas fases mais avançadas, que pode levar a tromboses e infecções, as quedas, que podem levar a hematomas subdurais ou a fraturas, e o distúrbio de deglutição, que é importante causa de morbidade com pneumonias por aspiração. O diagnóstico é feito quando você apresenta o quadro clínico clássico e a mutação. Geralmente, os pacientes têm pelo menos 36 repetições desse trinucleotídeo chamado CAG. A gente sabe que o número de repetições influencia a forma como a doença vai manifestar, isso é um conhecimento dos últimos 20 anos. Né? Os pacientes com 36 a 39 têm um gene alterado, mas podem nem todos ter a doença, e a partir de 39 mutações, a penetrância é completa, ou seja, todos que têm essas 39 repetições passam a ter a doença. Tá? E a gente sabe também que existe uma relação inversa entre o número de repetições e a idade de início. Os pacientes que têm mais do que 60 repetições têm uma maior tendência a ter a forma juvenil de início antes dos 20 anos de idade. Para o diagnóstico, nem sempre é necessário o exame genético. Somente a história familiar positiva, mas a síndrome clínica clássica pode ser suficiente. Tá? O interesse do exame genético é que ele é um preditor da doença em pacientes assintomáticos, né? No entanto, isso é um tema bastante controverso, já que ainda não existe uma terapia neuroprotetora comprovada. E o principal interesse atualmente do teste tem sido a predição da doença em embriões fecundados por fertilização in vitro, que não foram implantados, em que você poderia, de uma certa forma, evitar que a doença aconteça nos filhos de possíveis pacientes. Tá? Bom, o tratamento neuroprotetor ainda está em fase experimental, ainda não existe nenhuma droga que evite a progressão da doença, e atualmente o tratamento é basicamente sintomático. A gente trata o distúrbio do movimento, que é a coreia, com esses bloqueadores de dopamina, que são remédios que tem disponíveis na rede pública, que são usados também para tratamentos psiquiátricos, como o haloperidol, risperidona e olanzapina. Os repletores de dopamina, esses são muito utilizados nos Estados Unidos e na Europa, mas infelizmente a gente não tem no país, a tetrabenazina. Os antagonistas de receptores de glutamato, como a amantadina. Esse para a coreia. Para depressão, são usados os antidepressivos clássicos, né, os inibidores de recaptação de serotonina, os inibidores duais. Para ansiedade, agressividade e irritabilidade, pode ser usados benzodiazepínicos. E para demência não existe ainda uma medicação que combata ela de uma maneira muito eficaz. Tá? O mais importante, o mais importante para esses pacientes é o tratamento multiprofissional, que envolve a necessidade que os pacientes sejam acompanhados por uma equipe de profissionais de saúde que envolvam fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, orientação nutricional e psicoterapia familiar. Tá bom? Bom, basicamente era isso que eu gostaria de falar. Eu espero que tenha conseguido esclarecer de uma maneira geral o que representa a doença.